Olá, Elvira, Olá, viva, José. tudo Uau, bem? que Olha, maravilhoso. não é? Pronto, na semana passada mostrei a taça mais pequena, cristalina, e hoje estou a mostrar a maior. Ela tem 30 centímetros de diâmetro, a outra tinha 14. E realmente, curiosamente, são as duas Sol, mas a outra era na quarta oitava, e esta é tão grave que já vai para a terceira oitava. E acaba por ser uma taça com um corpo muito grande, de som. É claro que ela é muito grande, né? 30 centímetros, e acaba por ser assim bastante poderosa e tem um som muito sólido. Acho muito interessante. E depois, claro, depois também tem estes harmónicos bonitos e completos, que isso é também importante. Olha, essa é uma das tuas maiores taças? Cristalina, sim. Uau, Uh, e a nível de mercado, quase todos os fornecedores têm este tamanho como máximo. ok. Porque a nível de cristalina, este material é um bocadinho mais sensível de trabalhar do que as brancas. E então, tamanhos muito grandes também nem sempre aparecem. Claro Uhum. que eu já toquei numa destas, deste tipo, que tinha 40 centímetros. Uau, E era uma taça muito especial, valia 20 mil euros, uau. porque era, pronto, da Crystal Tones e da High Grade, em que normalmente as taças, a pureza da sílica é 99,96% e a Uhum. Crystal Tones consegue garantir uma pureza de 99,99%. E essas que eles chamam High Grade ainda são têm um valor mais alto, Uau. mas são espetaculares, claro. Só pode, só pode. Sim. E então, olha, também falar um bocadinho de numerologia. No mês, na semana passada já falámos um bocadinho do mês, não foi? Em que eu falei um bocadinho do 13, não é? Que é um número muito interessante. É uma energia muito interessante. Uhum. E hoje queria falar de um outro aspecto que nem sempre é muito falado na numerologia, ou digamos na internet da numerologia, normalmente só falam das coisas mais superficiais, digamos. E há aqui um aspecto muito interessante. E então vou aqui mais uma vez usar o nosso amigo Jordan Peterson e vou compartilhar a minha tela. Ok, já cá estamos. E acredito que já estão a ver o meu Excel. Sim. E há aqui um pormenor muito interessante que é o foco, em que no fundo nós tínhamos aqui, eu já falei aqui do número da motivação, que é a soma das vogais, em que no fundo a qualidade que a nossa alma quer imprimir. Mas depois também aqui o foco mostra também muito não só a direção, como a qualidade da direção. Ok? Porque não é? Nós podemos, sei lá, eu posso ir para Lisboa a 50, a 100, posso ir de carro, quer dizer, de bicicleta não convém, ou pronto, seria um bom desafio. Uh, mas enquanto aqui acaba por ser, no fundo, a direção aqui é a qualidade da direção. E curiosamente aqui o nosso amigo Jordan Peterson acaba por ter as duas energias semelhantes. Então lá está, aqui a motivação da alma é trazer coisas novas, uh, abrir caminhos, o avanço em si. E aqui o foco acaba muito por ser a velocidade. É como, sei lá, se pegarmos na astrologia, ele podia ir de gêmeos ou podia ir de carneiro. E aqui o um é Sim. mesmo a velocidade do carneiro que vai e que rompe ou que não se preocupa com a densidade do obstáculo, ele vai com toda a velocidade e marra. E lá está. Quando tem o poder suficiente, realmente o obstáculo deixa de ser um obstáculo. E acho muito interessante aqui no nosso amigo Jordan Peterson
pelo facto de ele ter estas energias coincidentes. Portanto, naturalmente, ele iria sempre trazer coisas novas, ok? Mas, no fundo, ter estas duas energias semelhantes nestes dois sítios faz com que ele tenha um poder acrescido, ok? Em que ele não precisa de dizer nada, mas as pessoas, quando estão em contacto com ele, mesmo eletronicamente, porque a nossa eletrónica também transporta certas frequências, uh, e sentimos que realmente ele é mesmo de avanço. E mesmo nós vemos nas entrevistas que ele é tão resiliente que até às vezes os entrevistadores ficam assim um bocadinho sem chão. E então lá está, acaba por ser muito interessante e para o trabalho que ele quer fazer, ou que ele mostra fazer, ter esta qualidade de avanço. Porque no fundo, digamos, a essência dele acaba por ser um 9. E um 9 não é propriamente. É que, como já falei também, é o número do humanitário. E nem sempre acaba por ter a força. Tem a convicção dos ideais, de como a humanidade se deve comportar, a fraternidade, cooperativismo, interajuda, essas coisas todas. Mas depois às vezes os novos ficam muito à espera de qualquer coisa. E é interessante aqui o nosso amigo Jordan Peterson, não só que o 8 também lhe dá uma certa capacidade de manifestação, mas depois aqui estes dois uns, ele rompe tudo, ele trespassa, ele consegue realmente avançar. Então é muito interessante nós percebermos de onde é que veio o foco. Ou percebermos de onde é que veio o foco, não, percebermos onde é que no nosso tema está o foco. Ok. Porque isso também nos vai dar pistas, porque às vezes nós fazemos de mais ou fazemos de menos. Porque às vezes não temos clareza em relação ao processo, então fazemos por aproximação. E às vezes estamos numa velocidade demasiado grande em relação à nossa capacidade. E às vezes também procrastinamos e também não sabemos qual é a energia. Então o foco acaba por ser a soma de todos os números principais, os 5 números principais da numerologia, que aqui no caso do Sr. Jordan Peterson é a personalidade 3, o destino 9, a motivação 1, a expressão 8 e os desejos interiores 7. No fundo é a reunião de todas as energias, ok? De todas, dos números principais. E por isso conseguimos ter mais informação sobre, uma informação fidedigna, porque no fundo é a reunião de todas as energias, ter uma capacidade de ver a qualidade da direção de uma forma mais clara. José, e este foco está presente em todas as fases da nossa vida? No fundo, é a qualidade que nós usamos. E sim, acaba por ser sempre uma constante. Ok. Claro que depois, claro que pronto, isto é tudo uma grande dança de energias, e claro que depois a energia que nós temos aqui também vai depender ou no fundo quando nós entramos na análise aqui nesta numerologia chama-se fases e desafios. Sim. Quando nós entramos nesta análise temporal ou dos ciclos, claro que depois há aqui sempre uma dança entre esta e estas, claro. E isso vai ter aspectos, vai ter tonalidades diferentes, mas a cor não muda. A tonalidade pode mudar, mas a cor em si não muda. Porque no fundo, nós sabemos que nada no universo é constante. Para além da Lua, nada no universo está parado ou estático, tudo está em movimento. E então é sempre uma tentativa de sincronizar os movimentos internos com os externos.
E naturalmente o foco também vai ter essa qualidade. Claro, sempre presente, mas vai-se também ajustar, ou vai-se mostrar de formas ligeiramente diferentes ao longo Vai-se dos nossos moldando, ciclos. podemos dizer que vai-se moldando. Sim, também, Uhum. também. Olha, tão interessante. E no fundo, como é a reunião de todas as energias, mostra a totalidade da coisa. É interessante. Pegar neste número do foco é sempre muito interessante. É claro que aqui aparece um 199 porque quando queremos realmente conhecer a energia, convém usar não as reduções que eu tenho aqui, mas as primeiras somas. Ok? Portanto, é o 3 mais o 18, mais o 28, mais o 89, mais o 61, que eu acredito que dê 199. Não fiz de cabeça, mas a fórmula é esta. No Ok. fundo, a primeira soma. Porque a primeira soma tem muito mais informação do que depois as reduções. Uhum. E então, sempre que nós queremos ter mais clareza, vamos sempre pegar mais atrás, ou onde pudermos encontrar o início, o princípio da coisa. Sempre. Certo. Uau. Portanto, é aqui um estudo muito personalizado, e muito abrangente na caminhada, não é? Da pessoa, consoante a idade que tenha. Sim, e no fundo é o que eu acho fantástico na numerologia, porque é tão explícito, tão fácil e tão imediato que mesmo as pessoas assim um bocadinho mais céticas assim, compreendem que está a acontecer isto, ou que é possível isto. E depois quando falo das energias, as pessoas normalmente reconhecem-se. Sim. E isso é muito, muito interessante. Muito interessante. E eu não sei se posso falar de mais alguma coisa, assim de repente não estou a ver assim mais pormenores. Não, é interessante teres focado nesta energia, porque faz todo o sentido para podermos aprofundar um pouco mais também o tema. Sim, sim, porque normalmente a ideia que eu fico é que as pessoas acham que a numerologia é só a data de nascimento, a soma e pronto. Sim, Mas há tantos pormenores que podemos tirar da numerologia, porque mesmo o estudo que eu faço, há dois pormenores que eu não ponho, porque já é tão complexo. Quando as pessoas vão começar a ler, quando eu entrego o estudo numerológico, já é tão complexo que há aqui dois pormenores que eu não coloco, porque necessitam de uma análise mais global, digamos. E então, portanto, no fundo ou no fundo a numerologia tem tantos aspectos, né? Que, uau, depois já é uma dança com outra dança, com outra dança, com outra dança, e às vezes já não conseguimos ter clareza para perceber quais são os movimentos reais. Então eu também não tenho esses dois pormenores, mas além desses dois pormenores que eu não coloco, há N pormenores, ok? Até a numerologia, e já portugueses já fizeram isso, que é calcular a data da nossa partida, ok? Não recomendo, eu nem sequer investiguei isso porque acho que não é importante. claro, claro, E isso também cria ansiedade. claro, claro. Eh, e então acho que não é interessante. E então não investiguei, mas até isso é possível de calcular. E houve já várias pessoas, uma delas deixou tudo escrito e curiosamente errou na data. E o irmão pronto, pegou nas coisas dele e também sabia um bocadinho de numerologia e percebeu onde é que estava o erro. Ah, E depois refez as contas e realmente o irmão partiu na data que a numerologia mostrou. Mas eu nem sim, quero mas saber pode, essas fórmulas. claro, mas pode suscitar dúvidas. No fundo vai influenciar o processo. Claro que sim, Seja claro. qual for a Por coisa, alguma razão nós não sabemos
e não nos chega até nós a idade da partida, não é? Por alguma razão, tal e qual como nos é vedado as vidas passadas quando nascemos. É para não Pronto. sermos influenciados, para podermos fazer o caminho de uma forma É- sem influências. ou com menos influências, não é? Porque se nós soubéssemos as vidas passadas, acho que a maior parte de nós iria ficar um bocadinho deprimido. Chocado. E, pronto, eu sou meiguinho, deprimido. Sim, mas Mas, nós já fomos tudo, ui, tanto meu no Deus, já bem como fomos. no mal, Sim, sim. consoante o que nós quisermos considerar o bem e o mal, não é? Exato. Mas sim, portanto, nós já fomos tudo, já tivemos tantas e tantas vidas, não é? E o caminho agora é aprimorar para não voltarmos à roda de Samsara, não é? À Sim. roda das encarnações, portanto, Ou este limpar as máculas da alma, não é? Que é o tratamento, samsara. este trabalho é, na verdade, tomar consciência e aprimorar o ser de luz que somos para não voltarmos a experienciar o mesmo tipo de encarnações que estamos aqui há séculos a repetir. Sim, e no hinduísmo fala-se muito nisso, os samskaras que vamos trazendo ou que vamos acumulando Sim, de existências projeta-nos para a roda do samsara. E então acho que muitos de nós está a fazer esse processo por aqui, não é? Tu também ajudas bastante as pessoas com as constelações. E isso é uma técnica muito interessante para investigar outras existências, outras, no fundo, outras experiências, não é? sim, é mais completo agora que eu, portanto, juntei algumas ferramentas da leitura da aura com constelação. Eu já Ah, estou a fazer uau! leitura constelar e aqui sim entramos em vidas passadas, é mais completo para a constelação, para a pessoa usufruir e também receber não só a informação como a cura, porque uma leitura é sempre limpeza energética e informação, tomada de consciência, mas a constelação, como bem sabes, conseguimos curar mais profundamente o processo, consoante o tema que a pessoa desejar trabalhar. E então há aqui realmente já um complemento, uma junção, um casamento também, que, na minha opinião, e com o trabalho que tenho desenvolvido, é muito abrangente e muito completo. Sim, tenho a certeza que sim. É daquilo que eu conheço. Ainda É por cima muito agora bom. se expande isto. Uau, fantástico. Ah, que bom, assim os teus utentes ainda têm mais qualidade. Uau, que Sim, sorte, sim, que claro. sorte. Boa. Sim, hoje em dia estamos aqui numa altura que há muitas propostas e muitas ofertas que nos ajudam a conhecer o processo, não é? Um pouco atrás e o porquê do agora, do aqui e agora, não é? É importante percebermos que cada um de nós tem o seu processo desde que nascemos até que partimos. Muitas das vezes não aceitamos quando os pais perdem os filhos, não é? Ainda agora estive numa homenagem de uma pessoa que partiu, uma pessoa que eu conhecia, e cuja mãe foi minha cliente no cabeleireiro e portanto está a ser muito difícil aceitar esta partida desta filha, não é? Ainda para mais filha única, Uau. portanto, a pessoa já de uma idade considerável e que estão a passar por isto, mas a verdade é que cada um tem o seu começo e o seu fim, consoante as suas escolhas também, e é o karma de cada um. Sim, e no fundo nada está errado, é só Nada está apenas errado. a nossa formatação é que
nos diz que estas coisas são estranhas, ou que devemos sofrer com elas, Sim, ou que nunca mais nos vamos ver, exatamente. ou comunicar, nunca mais nos vamos comunicar. Comunicar, Não é? sim, e sentirmos uns aos outros, porque espiritualmente estamos sempre ligados E e não nada há desaparece, não é? nada. Lá o senhor de Lavoisier já dizia, não é? A Exatamente, energia persiste. E se a energia é informação, então a informação também não se degrada, não é? Até os buracos negros, no que se chama Event Horizon, é onde fica tudo gravado, antes da energia se decompor nas suas partículas mais elementares. Essa informação fica gravada na periferia do buraco negro. Sim. uhum, Portanto, nada desaparece, nada. não há nenhuma alma que se desintegre, entre aspas. Portanto, podemos sempre nos reunir. Sempre, sempre. Apenas na nossa sociedade, onde, assim, neste modelo educacional, não se fala muito nisso, mas todas as tradições espirituais falam na comunicação com os entes passados. Se formos, sei lá, para a América do Sul, até há aquele filme muito giro, pronto, que no fundo é sempre a falar de honrar a nossa ancestralidade e que eles estão presentes em nós e estão presentes também, não é? Sim, sim, espiritualmente. E sim, a nossa sociedade já poderia estar mais aberta a esta possibilidade de. O que tu também já fazes, porque tu já tens sido convidado a ir a funerais, tocar. Sim, sim, no fundo, ultimamente tenho trabalhado muito com a morte e muito apoio nessa experiência, e tem sido muito, muito interessante. E noto que o som ajuda imenso porque no fundo, quando o nosso corpo começa a desligar, o nosso corpo físico começa a desligar do corpo energético, é um desligar progressivo. E o que acontece muitas vezes nos acidentes ou nas mortes, digamos, violentas, é que não há tempo para fazer esse desacoplamento de uma forma suave. E o que Uhum. acontece é que depois ficam danos energéticos, e por isso é que muitas vezes, quando esses seres partem, depois vão para digamos, um hospital para recondicionar o corpo energético, porque o desacoplamento foi demasiado rápido e ficam sequelas dele. Então, Perdem, o som perdem. ajuda imenso a fazer também essa transição de uma Uhum. forma suave, e também permite criar um campo que depois também a parte desencarnada também ganha conforto e pode ter mais direção para seguir para onde ela precisa de seguir, Exatamente, sem paragens, digamos. exatamente. Sim, porque nesses processos assim também já se percebeu que se perde informação. Sim, É. sim, ou no fundo aquela história de os tibetanos e os egípcios e outras tradições serem tão, entre aspas, obcecados pela morte, não é? Porque parece que eles só queriam a morte, porque talvez seja o momento mais importante da nossa existência, é como é que nós saímos daqui. E há muita história de vários mestres em que eles simplesmente disseram aos discípulos: Olha, é a última vez que vos cumprimento, gostei muito, até uma próxima. E quando os discípulos voltam, passado uma hora, realmente ele está morto. Isso, por exemplo, Yogananda e outros tais, porque eles têm essa consciência tal do corpo energético que eles próprios se desacoplam de uma forma Consciente. consciente e própria. Nós realmente, pronto, a coisa pode ser assim um bocadinho mais inconsciente ou mais subconsciente, e então a nossa forma de sair daqui é como nós vamos chegar lá ao outro lado, entre aspas. Claro. E então o momento da passagem talvez seja mais determinante quase do que a nossa existência toda. Okay? Claro que não é, mas claro que é um ponto muito, muito importante para a viagem da alma. Sim.
E tem sido Quando, muito interessante este trabalho com a morte, pois é, porque foi uma coisa que nunca me chocou, nunca senti que fosse estranho, de repente um corpo já não ter vida, uhum. e está a ser muito interessante, a experiência com as pessoas, muito interessante mesmo. E sentes que estão mais abertas a essa possibilidade, claro, tu és convidado para tocar, Eh, mas que há nessas despedidas, que no fundo são consagrações àquele ser, não é? Que vai partir para outro estágio. Consegues perceber que a nível familiar, portanto, aceitam e não trabalham tanto a dor, mas a aceitação? Talvez até seja mais uma questão de limpeza emocional para a família. O que eu reparo é as pessoas ficam assim um bocado: o que é que este jovem vem cá fazer? Mas depois de eu tocar, o que eu reparo é que todas as pessoas dizem, ou normalmente o que dizem é: uau, isto deve sempre ser assim. Uau! Porque é o que normalmente dizem: é pá, não precisamos. Estão todas as pessoas ali com aquela cara, e depois quando o som entra, as pessoas deixam-se levar pelo som, e o som não só ajuda a criar, no fundo, boas geometrias, mas também aquelas geometrias que estavam ali todas e tal, também se desconstroem, não é? O poder do som, a geometria que é imprimida no éter, depois também as outras vão caindo. E normalmente quando acaba o momento sonoro, as pessoas estão muito mais leves. E isso dá-me uma satisfação pessoal e profissional muito grande. Que bom, parabéns, José. E ainda bem que estás a ter essa oportunidade. Opa, está a ser fantástico. Sim, fantástico. Espetáculo. Boa. E olha, estou sempre curioso. Sabes que eu estou sempre curioso. Sim, aqui Como com é que os estão os nossos nossos ciclos? anjos, não é? Com os anjos que, quando a pessoa parte, os seus três guardiões já estão ali ao seu lado para receber aquele ser, não é? Sim, sim. Incondicionalmente, sempre. E outros anjos também. Então, vamos falar do anjo que vai nos acompanhar até o dia 11. É o anjo número 16, Rekamiá. Desculpa, Deus podias que é repetir? Rekamiá. Deus que ergue um universo. A sua palavra-chave é fidelidade aos princípios. Então, este anjo concede-nos os dons de proteção dos superiores, lealdade de uma pessoa e de si próprio, vitória contra os inimigos, proteção contra as ciladas dos rebeldes e traidores, queda dos ilegítimos. No programa negativo, devemos tomar atenção à traição, rebelião, ambição, infidelidades múltiplas, difusor de drogas, traidor da espiritualidade, ciladas. Aqui é muito interessante porque chama-me sempre a atenção as infidelidades múltiplas, que é quando nós damos energia a mais que um caminho, a mais que uma intenção. Os anjos, muito subtilmente, é muito subtil esta mensagem dos anjos, é preciso estarmos muito atentos. Aquilo que se costuma dizer, servir dois mestres. Não é possível servir dois mestres. Não é possível, portanto, não é possível estarmos na dor e no amor, na paz e na rebelião, portanto, ou estamos num lado ou no outro. E então é muito interessante o trabalho com este anjo mostra-nos a lealdade connosco próprios, acima de tudo, internamente. Se fizermos o nosso trabalho através da meditação, Achas que também invocarmos. podemos. Eu não sei, a mim está-me a chegar uma palavra: coerência. Sim, sim, claro. Sim, Temos ok. coerentes, claro, claro. Ele ajuda-nos muito.
a trabalhar essa energia da coerência. Sim. A solução para a traição não passa pela denúncia e nem pelo desmascarar da situação e dos seus protagonistas. Passa sim pela introspeção. Só dentro conseguimos desmantelar a energia da traição que existe fora, ao nosso redor. É muito interessante porque quase todos nós, não é? Já vivenciamos a traição, principalmente nos relacionamentos, não é? Seja de amizades, amorosas, até a nível de trabalho, não é? E é tão interessante porque temos muita dificuldade, eu tive ao longo dos anos, hoje já não, felizmente, de culpar sempre o outro de todo o processo, não é? O outro só teve medo e por medo teve certas reações. Agora é preciso entender que quando um personagem se apresenta até nós e nos mostra a traição, é preciso entrarmos dentro e perguntar ao nosso Deus do coração, à nossa sabedoria interna, o que é que nós estamos a trair. A trair internamente, connosco próprios. Às vezes são coisas básicas, pode não ser grandes traições, mas até pequenas traições se podem tornar em grandes problemas. E o personagem só mostra, não é? Mais uma vez eu vou referenciar aqui o anjo número 3, Citael, é um dos meus anjos do meu mapa, que nos mostra sempre que o inimigo é o nosso maior e melhor mestre, porque sem esses personagens que nos mostram essa verdade e que são um espelho, só assim nós conseguimos crescer. Então tem sido uma grande e profunda aprendizagem com os anjos, porque aqui conseguimos sempre perceber a luta entre as duas personalidades que nós temos internamente, que um é o que opta por seguir a conduta normal e a outra pretende que tudo mude em nós, e é a contradição, os traidores internos que tentam manter com os prazeres anteriores. Isto acontece imenso, que nós nem damos por isso, de forma muito discreta. Estamos sempre, ou quase sempre, a ser distraídos. Portanto, há sempre um movimento de tentativas de nos distrair e de nos tirar do caminho. Isto é muito importante dizer, cada vez mais nesta época em que estamos também a receber nesta lunação com a lua cheia, estamos aqui em Sagitário. O Sagitário é o visionário, é o aventureiro, é o que busca sempre informação, mas é preciso ter cuidado com tudo isso. Às vezes também é importante trabalharmos aqui a energia de Touro, que é acalmar, pôr os pés assentes na terra, no chão, e perceber também, fazer as nossas próprias escolhas, independentemente também das projeções que astrologicamente nos possam indicar que algum planeta possa estar ou não retrógrado, que possa haver, enfim, divergências ou influências negativas. Devemos sempre nos focar principalmente no positivo, e trabalhar cada vez mais em consciência a luz que recebemos e que precisamos de trabalhar. É muito interessante porque é um período que nos é muito dito que larga de uma vez por toda essa tralha que trazes. Isso já não faz sentido nenhum. Estamos na era do amor, não há hipótese de trazermos qualquer coisa arrastada com o consciência ou não. É preciso mudar, é preciso acreditar, é preciso ter confiança, ter fé que estamos numa nova era, que tudo já se está a transformar e não há hipótese nenhuma de outra situação. Portanto, aqui é a luz, o amor, trazer realmente esta consciência com as nossas possibilidades de criar a possibilidade de sermos seres livres,
livres de tudo. A espiritualidade é a liberdade. Os anjos ajudam-nos a crescer em liberdade, a fluir, a iluminar as características da personalidade que nos tiraram do caminho, que nos criaram limitações, padrões. Podemos trabalhar muito a nível das constelações, o perdão, a consciencialização e a honra aos nossos antepassados, que todos eles fizeram o melhor que souberam, e de uma vez por todas podermos caminhar só com o que é nosso e entregar a quem de direito, mas que já não faz sentido também trazermos para as nossas vidas e alimentarmos o que não é nosso e o que eles não cumpriram. Portanto, é um momento de grande libertação a todos os movimentos, em todos os sentidos, e não nos focarmos só numa posição, numa vertente. Estamos a unificar tudo, é tudo universal, não é? Apenas com uma única palavra, que luz. Só vamos trabalhar luz, que é o amor incondicional, o amor fraternal, e podermos então ter aqui uma consciência maior do todo, que cada vez mais nos chama para estarmos então aqui alinhados. E Ekamiá, a sua essência, portanto já falei que é a lealdade, a ligação também, e na sua exortação ele diz-nos: pertence-te trazer aos ombros o peso do mundo. Deves fazer descobrir aos teus irmãos as virtudes que a criação encerra. Acorda. A obra divina está órfã de chefes. Temos necessidade de príncipes. Temos necessidade de dirigentes. Temos necessidade de reis. Mas como trabalhadores da luz, sempre. E mais uma vez apresento, não é, aqui o livro de Que é Raziel, fantástico. Que é fantástico. Sim. que é maravilhoso e que nos traz sempre aqui grandes ensinamentos e informação. E pronto, olha, hoje de uma forma diferente, sem abordar muito o que a semana nos promete. O que nos promete é o que nós permitirmos, é o que nós quisermos. Se estivermos focados e direcionados na luz, no bem, mesmo que algo aconteça menos bem, podemos logo transmutar a energia, o raio violeta de Saint-Germain, que é realmente o ser que está a trabalhar esta era, e que é necessário trabalharmos a luz e sermos cada vez melhores, aprimorar tudo isso. É o mais importante. E temos aqui os anjos sempre ao nosso redor, que nos permitem e que nos concedem também uma visão do que é o todo, do que é quando nós realmente nos permitimos a receber a luz. E temos aqui o nosso país fantástico, não é? Com o sol, com este ambiente regenerador. Portanto, é sorrir para o nosso coração. Alguém sim, essa técnica. alguém me ensinou esta técnica, sim. Sorrirmos para o nosso coração, e ontem já foi, já terminou, já não é, já passou, é passado, é sorrir, e sempre com esperança que o amanhã, que vamos conseguir. No fundo, só há uma direção. Claro que há várias contradições e várias distrações, mas só há uma direção, não é? E mesmo na física se mostra que não é possível termos duas direções fisicamente. Claro que teoricamente isso é assim que acontece, mas na parte física só uma direção. E sem dúvida que o universo
nos apoia nisso, porque é isso que ele quer. No fundo, ele quer Exatamente. boas experiências, ele quer expansão, ele não quer mais do mesmo. Isso ele já viu, isso ele já sabe como é que é. Ele agora quer é coisas novas. Exatamente. E então, sim, e então também nos está a permitir muito sermos diferentes em nós mesmos. Sim. Começar sempre por nós, amarmos-nos ainda mais, não nos criticarmos tanto, aceitarmos as nossas fraquezas e que ainda, se não estivermos alinhados, está tudo certo, mas aprimorar e fazer a nossa parte, esforçarmos para que também possamos intuir, sentir estes seres ao nosso redor, porque quando permitimos, eles manifestam-se. Todos, sim, sim, todos os seres. Ou no fundo somos nós que definimos a velocidade a que queremos ir, Exatamente. não é? Porque os mestres é que nos escolhem, e eles é que nos escolhem consoante a nossa energia, a nossa dedicação também. Portanto, é fazermos a nossa parte se realmente queremos mudar de vida e criar, ajudar a criar um novo mundo que nos está a ser dado para. Estamos nesta passagem, não é? Nesta época maravilhosa, portanto, graças infinitas por estarmos neste momento presente no planeta, a poder experienciar, usufruir e levar estas experiências, que é maravilhoso, que nunca aconteceu, não é? Portanto, somos muito beneficiados e bafejados pela sorte, e a sorte são os milagres que nós conseguimos concretizar também com a nossa vontade e a nossa fé e deixarmos tudo o resto, não é? O vitimismo, o apego, a lamúria, tudo isso já não interessa, é arregaçar as mangas. Continuamos aqui ainda mais uns dias na lua cheia em Sagitário, que expande tudo, não é? E então vamos expandir amor e luz a todos aqueles que nos rodeiam. Eu tenho agora um hábito que, por onde quer que eu passe, eu digo sempre isto: eu sou a luz a todos os que passam ao meu redor, todos, sem exceção. Sim, e nestes momentos também socialmente mais atribulados, não é? Quem está ao serviço pode ser um farol para outras pessoas, não só para si mesmo, mas também para outras pessoas, não é? Porque às vezes, não é? Antes do GPS, nós, quando não sabíamos qualquer coisa, parávamos na beira da estrada e perguntávamos, não era? Exato. E então, no fundo, também ter essa postura na vida, não é? Ok, vamos, mas também, pronto, podemos partilhar, podemos, não é? Não precisamos de fazer uma viagem seca, eh, não é? Também podemos Exatamente. ir, podemos sempre falar com este, com aquele e partilharmos. Todos nós sabemos, não é, que nós irradiamos, não é? Mesmo na ciência já se fala dos biofotões, em que nós estamos sempre a irradiar energia. Isso é uma questão física, não é uma questão religiosa ou espiritual. Exatamente. E então podemos escolher ou nós escolhemos aquilo que irradiamos, não é? Seja consciente ou inconscientemente, mas escolhemos aquilo que irradiamos. Portanto, por que não irradiar coisas boas, não é? Exatamente. Olha, e passear, passear, irmos aos espaços verdes, à natureza, porque temos no nosso país possibilidade de liberdade, não é? Porque quando foi o confinamento falou-se demasiado no confinamento, etc. Então agora estamos abertos, estamos livres, portanto, desfrutar, aproveitar, porque é a cura. É cura, o Sim, ar, a natureza, o sol, o vento, a chuva, ainda hoje apanhei chuva de manhã. mas sabe É bem. cura, É. é Sim. maravilhoso. Não, e se pensarmos que é muito mais barato ir passear para a natureza do que ir para o centro comercial, porque não, não é? Exatamente. Agora temos que mudar, não é?
Temos que ser nós a querer e temos que ser nós a dar a ordem. Tudo o resto surge e vem e é importante estes seres de luz que estão para nos também ajudar a tomar consciência, não é? Eles estão aqui com muito fervor a querer muito que seja agora o momento de acordarmos. Sim. E de acordarmos do sono dos véus. Sim, sim, ou no fundo toda a galáxia, ou os multiversos, ou o que nós queremos chamar, estão mesmo a apoiar a experiência porque eles também preferem que nós ascendemos, seja lá o que isso for. Claro. Claro. Os nossos irmãos galácticos também acham que é o momento. Sim. Exatamente. Mudar a vibração é importantíssimo, importantíssimo. Boa. Então, olha, vamos fechar com uma boa vibração. Exatamente, só podia. Olha, bem-ajas, Elvira, é sempre um gosto, é sempre fantástico. E bem-ajas pelas tuas partilhas. Muito obrigada. Estamos sempre aprendendo mais, acho eu, falando em nome de todos. Claro, bem-ajas. Estamos sempre a aprender. Muito obrigada também pela tua sabedoria e pela tua disponibilidade de partilhares e também de continuarmos aqui nesta partilha. Está a ser muito interessante, Elvira. Olha, bem-ajas e até breve. Até breve.